Bom dia, quarto ano, bom dia, famílias. Estamos iniciando agora a nossa aula de língua portuguesa. Essa videoaula é esta, no qual a gente vai tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de verbos. Vocês lembram de ter estudado verbos? Bom, eu preparei uma apresentação, com slides bem explicativo para vocês compreenderem esse conteúdo, que envolve gramática. Então a gente vem trabalhando muito a interpretação de textos, gêneros textuais, e aí hoje a gente vai focar um pouquinho na questão da gramática. Então vejam essa apresentação e em seguida eu volto explicando como vai ser a nossa atividade do dia. Bom, nós já estudamos substantivos, e eles são usados para dar nome às coisas. Bola, cachorro, cajueiro, Rafael, ou seja, os substantivos, eles dão nome às coisas, objetos, às plantas, aos animais, às pessoas. E hoje nós iremos conhecer os verbos que constituem uma classe gramatical e são responsáveis por expressar uma ação, um estado ou um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. Preparados para conhecer os verbos? Vamos lá! Os verbos, como eu falei, são palavras que podem indicar ação, ou seja, correr, pular, jogar, postar, sorrir, ou seja, quando a gente age, quando a gente pratica alguma coisa. Compreenderam? Então, os verbos são palavras que podem indicar ação, aquilo que a gente age, que a gente pratica. E aí eu coloquei esses exemplos, correr, pular, brincar, sorrir, postar, enfim. Temos diversas ações que a gente caracteriza como verbo. Além disso, os verbos também são palavras que indicam estado. Como assim, professor? Isso mesmo. Eles são identificados pelo fato de você não poder realizá-los. Ou seja, não é uma ação. E eu trago aqui dois exemplos de verbos que indicam estado, que são os verbos ser ou estar. Ou seja, eles não representam uma ação, a gente não pode realizá-los, mas são verbos, indicam estado. E, além de indicar ação e estado, os verbos também são palavras que indicam alguns fenômenos da natureza. Chover, nevar, ventar. Várias palavras associadas a fenômenos da natureza que também são classificadas como verbos. Então, só repetindo para a gente revisar. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômenos na natureza, conforme alguns exemplos que eu acabei de apresentar para vocês. Os verbos flexionam-se em tempo, modo, número e pessoa. O que é que isso significa? Significa que nós não usamos os verbos da mesma forma. Eles variam de acordo com o tempo, com o modo, com o número ou com a pessoa. Não se preocupem que ao longo das nossas videoaulas nós vamos detalhar cada um desses pontos destacados na tela. E isso acaba tornando esse estudo complexo. Embora sejam muitos os elementos que constituem essa classe de palavras, a dedicação para estudá-la é necessária para alcançar a norma padrão de nossa língua. Então, para escrevermos de forma formal, é necessário que a gente conheça todas essas palavras, as formas que os verbos se flexionam de acordo com o tempo, modo, número e pessoa. Infinitivo, o que isso significa? Isso significa que os verbos não indicam o tempo em que a ação ocorre, ou seja, apenas a ação em si. Eu estou indicando apenas a ação. E esses verbos, quando eles estão no infinitivo, eles terminam com R. Por exemplo, brincar, correr, partir. Ou seja, quando usamos o verbo no infinitivo, nós não podemos indicar se essa ação está no passado, no presente ou no futuro. Quando eu falo brincar, é uma ação, mas eu não consigo identificar se essa ação já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Correr, eu não consigo identificar o seu tempo verbal. Então, quando os verbos estão escritos no infinitivo, ou seja, eles terminam com R,
a gente não consegue identificar o tempo verbal. Isso vai ser muito importante na hora da nossa atividade. Fiquem atentos às dicas. E de acordo com essa terminação, os verbos no infinitivo são organizados em 3 grupos que nós chamamos de conjugações. Isso eu acredito que vocês já estudaram em anos anteriores. Vocês estão recordando? Se não, vamos recordar agora ou vamos conhecê-los. Então, temos 3 conjugações, que são os verbos terminados em AR, ER e IR. Os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Exemplo, ganhar, ficar, postar, amar e cavalgar. São apenas alguns exemplos, existem muitos outros. E aí, só reforçando aquilo que eu acabei de falar, todos esses verbos eles estão no infinitivo, ou seja, não é possível a gente identificar o tempo verbal, se está no passado, no presente ou no futuro, que a gente já vai conhecer também um pouquinho mais sobre isso. Então, e os verbos na segunda conjugação, quais são, professor? São aqueles terminados em ER, ou seja, comer, beber, ter, ler, escrever. Ou seja, todos esses verbos terminam em ER, ou seja, são verbos da segunda conjugação. E os verbos da terceira conjugação são aqueles terminados em IR. Exemplos: dormir, sentir, ouvir, mentir e sorrir. São alguns verbos que pertencem à terceira conjugação, pois terminam em IR. Compreenderam? Além disso, uma ação ela pode ocorrer no passado, no presente e no futuro, como eu já havia comentado com vocês. Isso são os tempos verbais, e eles indicam o momento em que ocorre aquela ação. Então, isso é muito importante na hora da nossa escrita, na hora da nossa fala, de a gente reconhecer o tempo verbal para a gente escrever melhor, para a gente falar melhor. E o que é que isso tudo representa? Como é que a gente pode compreender isso? Então, o que é uma ação ocorrida no passado, né? Ação no passado, que também vocês podem encontrar essa palavrinha que indica passado, que é pretérito. Então, agora no 5º ano, passado, presente e futuro são mais comuns para vocês, mas a partir dos próximos anos vocês vão conhecer outros tempos verbais associados a estes, né? E aí também nessa palavrinha, o passado escrito como pretérito. Então, a ação no passado significa que ela ocorreu antes do momento da fala. Como o próprio nome diz, ocorreu no passado, ou seja, ocorreu antes. Ação no presente ocorre no momento da fala. Ação no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Então, acredito que os tempos verbais sejam fáceis para vocês, né? Vocês conseguem identificar uma ação que já aconteceu, uma ação que acontece nesse momento e uma ação que vai acontecer. Ou seja, passado, presente e futuro. Aí eu trago alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão de vocês sobre esses tempos verbais. Então, uma ação no passado, ou seja, no pretérito, comeu, brincou, velejou. Ou seja, eu estou indicando que essas ações já aconteceram. João comeu, Felipe brincou, Joana velejou, ou seja, essas ações aconteceram no passado, antes do momento da minha fala. Ação no presente, joga, escreve, lê, ou seja, Carlos joga, Nayane escreve, Pedro lê, ou seja, são ações que estão acontecendo nesse momento. Ação no futuro, viajará, visitarei, pescaremos, ou seja, essas ações ainda não aconteceram. Carlos viajará. Eu visitarei. Nós pescaremos. Essas ações irão acontecer no futuro. Então é isso, turma. Estamos finalizando nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado dúvida, não esqueçam de voltar na videoaula, assistir quantas vezes for necessário, pesquisar outros vídeos sobre verbos e realizar atividade no caderno.
Hoje a atividade de língua portuguesa vocês devem copiar e responder no caderno de português e estar encaminhando a foto para o professor. Na próxima aula nós teremos uma webconferência para corrigir todas as atividades pendentes até aqui. Grande abraço e até a nossa próxima aula.